A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Sou seu irmão em Cristo, pastor Davi Nascimento. E estamos aqui para estudar a lição de número 9, a lição que tem como título Ordenança para uma vida de santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal, a estar aqui conosco todas as semanas e ativando o sininho para saber os conteúdos, para ser informado dos conteúdos que são colocados aqui. O nosso textuário está em 1 Tessalonicenses 4 e o versículo 3, que diz: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Santificação é o ato de purificar, é o ato de lavar. Quando a gente olha, por exemplo, os rituais de purificação do Antigo Testamento, eles envolviam água. E água era o elemento que fazia parte ali, porque com a água você lavava utensílios que estavam comprometidos, que estavam impuros. E não é à toa que Jesus diz que o homem, ao nascer de novo, para entrar no reino de Deus e nascer de novo, precisa nascer da água e do Espírito. Precisa nascer de uma forma pura. Então, Deus nos chamou para a santificação, porque esta é a vontade de Deus. E o termo aqui, que é traduzido na Almeida Revista e Corrigida, que é prostituição, algumas traduções vão colocar como impureza sexual, até porque se a gente for considerar o termo prostituição nos tempos de hoje, a prostituição é o ato de satisfazer os seus prazeres sexuais através de pagamento, por meio de troca ou de pagamento a uma outra pessoa. E o termo que está lá, que é porneia, ele fala de práticas sexuais ilícitas, afastem-se de práticas que são impuras, que são ilícitas, que não são aprovadas pelo padrão de Deus. O padrão de Deus é o padrão do casamento. O sexo para o casamento. O sexo para o casal dentro do casamento. Tem um fato muito interessante na carta aos Tessalonicenses, porque essa igreja ela é fundada pelo apóstolo Paulo. Quem está escrevendo essa carta é o próprio apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo ele fica menos de um mês, aproximadamente 3 semanas na cidade de Tessalonicenses, e começa uma perseguição, uma tentativa para tirar a vida do apóstolo Paulo. Os judeus começam a dizer que ele está contra o Império Romano, que ele está falando contra o Império Romano, e a vida do apóstolo Paulo está em perigo. Então o apóstolo Paulo tem que sair muito cedo da cidade, e ele escreve para ensinar, instruir esses irmãos sobre algumas questões que são muito importantes. E dentre uma dessas questões, ele está falando para uma comunidade, uma sociedade, né, que assim como tantas outras, fora, por exemplo, a comunidade judaica, todas essas outras comunidades, para eles eram normal a questão da impureza sexual. A questão de não ter comprometimento para ter relação sexual. A esposa era apenas para procriar. Enquanto a pessoa poderia, por exemplo, se relacionar com pessoas do mesmo sexo, as prostitutas era algo comum, até porque elas eram para dar prazer aos homens. Então, eles pensavam, é normal ter prazer e a gente pode fazer isso. Então a pessoa aceitava Jesus, vinha para o seio da igreja, mas estava cru, não sabia exatamente as coisas que deveria e que não deveriam fazer. E o reino de Deus e o chamado de Deus para nós sermos parecidos com Ele envolve a responsabilidade que nós precisamos ter para com os nossos semelhantes. Nós fomos chamados para termos responsabilidades. No decorrer do capítulo 4, nós percebemos o apóstolo Paulo sendo enfático em tantas coisas, pontuando aqui diversas coisas das quais ele envolve uma responsabilidade do indivíduo, do cristão, para com o seu próximo, para com o seu semelhante. Então, as práticas ilícitas, as práticas com quem essa pessoa não tem compromisso, faz com que eu gere sentimentos de desvalor,
sentimentos de rejeição após um ato do qual a pessoa espera algo posteriormente, isso não acontece. Então o apóstolo Paulo diz claramente para esses irmãos, do qual ele está instruindo essa igreja, esses irmãos. Inclusive, o apóstolo Paulo utiliza dessa carta para instruir a igreja sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo, sobre não ter esperança nas coisas deste mundo, mas de estar separado, de estar alinhado com a vontade de Deus, livre de toda mancha, de toda impureza, aguardando a volta do Senhor Jesus, porque a nossa esperança é a volta do nosso Senhor. A verdade aplicada nos diz que a santificação é um dos aspectos da salvação que envolve separação do pecado e dedicação a Deus. É me afastar do pecado, que é o meio de rebeldia contra Deus, as ações práticas de quem se rebela contra Deus, e aproximação, dedicação à vontade de Deus, a buscar ser parecido com Deus, a ser de fato a imagem e semelhança do Criador. O assunto santificação não é exclusivo apenas do texto de Tessalonicenses. Nós temos aqui, por exemplo, o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. O apóstolo Paulo traz diversas promessas, e ele dizendo, tendo tais promessas, tendo uma esperança por vir, algo que nos aguarda, um tempo que nos aguarda, e que o nosso Senhor nos aguarda nesse tempo para vivermos a eternidade com Ele, nós precisamos nos purificar. Nós precisamos afastar de tudo que é considerado imundo para Deus. Tudo que envolve satisfazer as nossas vontades. E para satisfazê-las, nós não importamos qual mal vai fazer ao outro, que mal vai fazer ao próximo. E o apóstolo Paulo fala que nós precisamos afastar disso, precisamos purificar-nos. Precisamos aperfeiçoar na santificação. É uma vida de aperfeiçoamento. E essa é a busca do cristão na sua caminhada, na sua jornada em direção ao encontro com o noivo, ao encontro com o nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, é o mesmo capítulo ali que está no textuário, só que agora o versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, aquela ideia de que agora eu posso fazer tudo, o que importa é eu ter professado, dizer que gosto de Jesus, que faço parte da igreja e a partir de agora eu posso viver de qualquer jeito. Ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, vocês não foram chamados para viver de qualquer jeito. Inclusive a ideia deturpada, porque não é bem o que os calvinistas sérios pregam, né? Os sérios defensores do calvinismo, e aqui eu não defendo nenhuma das duas principais abordagens ou pontos de vista, mas a ideia de que quem foi salvo, quem foi eleito, né, não perde salvação. E aí é claro que é um assunto mais profundo, mas quando a gente olha de fora, as pessoas que têm um entendimento raso começam a dizer, então agora eu posso pecar à vontade. Até porque o Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele diz, agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar pecando para que a graça se manifeste ainda mais? Ele fala, não é bem isso. Vocês não deturpem essa ideia. Né? Quem é santo, santifique-se mais. Nós precisamos não esquecer desse princípio. Quem é santo, santifique-se mais. Quem está sujo e quer ficar sujo, que se suje-se mais. A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós não fomos chamados para viver uma vida no pecado, uma vida que vive em recaídas e parece que tem alegria nessas recaídas, ou vive de forma descomprometida mesmo, né? E achando assim, não, Deus perdoa todos os pecados, perdoa mesmo, mas perdoa aquele que entende que é pecador e deseja afastar do pecado e pede a ajuda do Espírito Santo para santificação, para buscar a santificação.
1 Tessalonicenses 5 e o versículo 23. E o nosso Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor. Então, que estejamos santificados no corpo, na alma, a maneira de pensar, a maneira como o nosso corpo se comporta. E o corpo ele é guiado totalmente pela alma, pelo desejo, pela mente e também o espírito. Que nós estejamos santificando, buscando a santificação. A santificação é essencial. Quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre santificar em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, às vezes muitas pessoas dizem, não, nós precisamos só espiritualmente ser pessoas melhores, mas no corpo eu posso fazer qualquer coisa. Inclusive, existem algumas crenças, algumas religiões que defendem que desde que eu tenho uma mente, uma alma iluminada, um espírito elevado, né, não importa algumas ações que eu faça que comprometa, por exemplo, outras pessoas, desde que eu faça boas ações, desde que eu tenha uma mentalidade boa para fazer algumas boas ações, as outras más ações eu posso recorrer nisso aí. Nós vemos até inclusive pessoas que dedicam a essas práticas de boas ações, de espírito elevado, de se tornar um espírito superior e elevar o espírito, mas que vivem praticando coisas das quais eles têm que praticar escondido, porque se os sócios deles descobrirem, a sociedade acaba, dá caso de polícia. Se a esposa descobrir ou os filhos descobrirem, eles vão ficarem revoltados com esses pais, ou a esposa vai querer romper um relacionamento, ou o marido vai querer romper um relacionamento. Ou seja, a vida de quem busca santificar-se e purificar-se, ela precisa ser uma vida da qual, independente de onde eu estiver, qualquer ação que eu faça, no corpo, na alma ou no espírito, e aqui o apóstolo Paulo até traz de uma forma que eu gosto de utilizar, que é do espírito, alma e corpo. Nós temos a tendência de dizer do corpo para o espírito, mas na verdade nós somos espírito que habita um corpo. Não somos um corpo que possui um espírito. Porque quando eu olho da perspectiva de que sou um corpo que tem um espírito, aí eu começo a buscar sempre satisfazer esse corpo. E esse corpo ele é temporário, esse corpo ele é passageiro. O tempo que, a hora que nós sairmos desse corpo, ele vai se deteriorar, ele vai se decompor, ele vai voltar ao pó. E quando a gente consegue entender que somos espírito, e o apóstolo Paulo até traz essa ordem, né? Santifiquem em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, porque é o espírito que habita um corpo temporário, e esse espírito é que vai voltar para Deus, é que vai prestar conta diante de Deus, é que vai se encontrar com Deus, frente a frente, no grande dia. Então, quando nós temos essa percepção de que precisamos buscar essa santificação, buscar alinhar ao propósito de Deus, qualquer atitude que envolve espírito, alma e corpo precisam ser ações das quais eu posso fazer diante de qualquer pessoa e não me envergonhar dessas ações. Qualquer ação que eu faço e que eu tenho vergonha, eu tenho dificuldades de fazer próximo a outras pessoas, isso são coisas das quais nós precisamos sair fora, buscar a ajuda do Espírito Santo para deixar essas práticas para trás, porque isso são práticas impuras. Tudo aquilo que eu tenho vergonha de que os outros saibam são coisas impuras, são coisas das quais eu devo me purificar, que eu devo me limpar, são coisas sujas, né, que precisam ser purificadas, precisam ser retiradas. Feita essa introdução, né, vamos aqui rapidamente aos tópicos. O primeiro tópico nós temos santificação, sem ela ninguém verá o Senhor. Então a santificação
é um meio essencial para nós termos comunhão com Deus. Um Deus que é puro, um Deus que é reto, ele se relaciona com quem se prontifica a assumir a postura de ser puro, quem busca ser puro. Andar com Deus, só é possível andar com Deus quando temos a mesma mentalidade de Deus. Vamos ter limitações, sim, mas o desejo de ser parecido com o Pai Celestial é essencial. Elementos e meios para a santificação. Palavra de Deus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e a palavra de Deus é quem nos orienta. Oração, dedicação à oração, vigiar para não ceder, para não dar espaço, porque o diabo, nosso adversário, está constantemente ao nosso derredor, buscando formas de nos manchar, de nos afastar de Deus, de nos distanciar da vontade de Deus. Então, sendo chamados, sendo aceitos pelo Cristo e sendo limpos pelo Cristo, nós precisamos buscar uma vida de santificação, uma vida pautada pela palavra de Deus, direcionada por Deus, uma vida de consagração, através dessa leitura, da oração, do jejum, para que nós possamos trabalhar a nossa carne, trabalhar a nossa alma e o nosso espírito, colocando ele, educando esses 3 elementos aqui de acordo com a vontade de Deus. Aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Ninguém pode dizer que está pronto, que está exatamente pronto e que não tem mais perigo, não tem mais medo, não tem mais medo de pecar. Isso aqui é uma verdade que nós não podemos esquecer. Como o próprio Jesus disse, o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, mudando, tentando outras estratégias. Você está livre de uma forma de pecar, ele vai tentar outras formas. Então, nós precisamos estar em aperfeiçoamento, buscando sempre ser vigilantes, envolvendo-se sempre no processo, que é um processo, santificação é um processo onde eu vou avançando, onde eu vou melhorando, onde eu vou aproximando cada vez mais do projeto de Deus. Esse caminho que é para, de fato, estarmos no lugar de ver a Deus, porque somente os limpos, somente os puros de coração verão a Deus. Tópico 2, sede santos porque eu sou santo. Deus fala tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Esse sede santos porque eu sou santo é uma ordenança de Deus à nação de Israel quando eles saem do Egito. Deus chama aquele povo para ser um povo separado, para ser um povo que seria exemplo, seria um luzeiro para as nações antigas. Quando Jesus nos chama, ele nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. Ele nos chama para que o mundo veja de fato o brilho de Deus através de nós. Que nós possamos fazer diferenças perante o mundo. Uma diferença de fato perante um mundo que está apodrecido, que já perdeu o seu estado natural, está em decomposição. Então Deus quer um povo santo. Desde o Antigo Testamento, Deus quer um povo santo. A santificação do espírito, da alma e corpo. Como eu disse na leitura complementar, nós, seres tricotômicos, precisamos estar atento a coisas que, tipo assim, não, isso aqui é só um detalhezinho no corpo, não tem problema, porque Deus quer só o espírito. Deus quer só uma maneira elevada de pensar. Não, nós precisamos, em todas essas áreas, buscar a santificação. Nós somos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. 2.3. Jesus quer uma igreja santa e irrepreensível. Foi por essa igreja que ele morreu, foi por essa igreja que ele verteu o seu sangue para limpar essa noiva, para limpar essa igreja. E ele espera, ele nos aguarda para vivermos em um lugar onde não há mais domínio do pecado, não há mais espaço para rebeldia. Ele quer uma noiva santa e imaculada. Imagine comigo alguém que não busca a santificação, alguém que não busca ser puro, não busca ser parecido com Deus. Como passará a eternidade num lugar onde não há pecado, onde não há desobediência, num lugar onde
Eu não vivo para agradar o meu eu, mas eu tenho um Senhor do qual eu adoro constantemente e canto santo, santo, santo. Vou passar a eternidade reconhecendo a santidade, o esplendor de Deus. Imagine alguém que não buscou isso aqui durante a sua vida terrena. Como seria passar a eternidade num ambiente desse? Seria terrível. Seria terrível. Então é por isso que somente os puros de coração, somente os que buscam a santidade é que vão encontrar com o Cristo. Jesus espera essa igreja santa, essa igreja que buscou a santificação e que tem no seu âmago, no seu seio, o desejo de ser parecido com Deus, porque para habitar a eternidade sem ter esse sentimento seria uma tortura. Sem buscar isso, sem ter desejo de ser parecido com Deus, seria uma tortura viver nesse ambiente onde tudo é perfeito, onde ninguém erra, onde não há mais pecado, onde não há mais busca por satisfações pessoais. Então, quem não está alinhado com essas ordenanças, com essas questões que os apóstolos trazem, que o próprio Jesus traz, seria um castigo estar na eternidade. Nessa eternidade aí, onde Deus governa um espaço onde não há dor, nem tristeza, nem pranto, mas também não há mais pecado. Não entra mais rebeldia. Tópico 3. A participação do discípulo de Cristo. O processo de santificação, apesar de ter a ação do Espírito Santo, nos orientando, nos ajudando, ela tem uma participação nossa. Ela exige de nós abrir mão de práticas, das velhas práticas, e exige de nós revestir de uma nova maneira de viver. Abrir mão de uma velha maneira, e no batismo nós ressuscitamos com Cristo. A partir de agora nós vivemos para viver a vida do Cristo, é o Cristo vivendo em nós. Separação dos padrões do mundo. Se o mundo estabelece padrões que parecem ser normais, nós precisamos voltar os nossos olhos para saber qual é a vontade de Deus. O mundo e suas concupiscências passam. A vontade de Deus é que prevalece para sempre. Na verdade, o mundo está sempre tentando reinventar, tentando fazer estruturas, criar meios de viver de forma independente de Deus. Mas o cristão precisa estar atento e buscando viver de acordo com a vontade de Deus. Abster-se dos prazeres carnais e toda espécie de mal. Às vezes você pode pensar, mas será que de fato eu preciso mesmo? Será que Deus não tem alegria em nos ver tendo prazer? Deus tem satisfação em nos ver tendo prazer. O problema é que a maneira do mundo ver e querer viver a sua vida é uma vida apenas em busca do prazer a qualquer custo. E na busca desse prazer a qualquer custo, eu acho que tenho o direito de matar outra pessoa, de ferir outra pessoa. Qualquer pessoa que me impeça de viver esse prazer a qualquer custo, eu acho que eu posso fazer o mal a essa pessoa. Nessa busca eu posso acreditar que eu tenho o direito de explorar pessoas, que seja exploração física de trabalho, exploração financeira, exploração emocional, exploração sexual. Então, nessa busca desenfreada por uma vida guiada e pautada pelo prazer, as pessoas acham que têm direito de fazer qualquer coisa e podem fazer qualquer coisa sem se preocupar com o outro, sem ter responsabilidade com o outro. A nossa vida precisa ser uma vida equilibrada. A vida do cristão precisa ser equilibrada. O cristão pode ter alegria ao comer, mas a gula é pecado, por exemplo. A gula é o hábito de comer de forma exagerada sem prestar atenção no irmão, sem prestar atenção no seu próximo. Olha bem o que João Batista diz em Lucas 3, quando o pessoal pergunta: que arrependimento é esse que precisamos ter? Aí o João Batista diz: aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Então, se eu olho só para mim e penso assim, eu tenho o direito de ter roupas o suficiente, mas se seu irmão não tem?
Isso é arrependimento. Isso é o arrependimento que João Batista está pregando. Isso está alinhado totalmente com o que Jesus diz, né? Que os 2 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí os apóstolos são enfáticos em dizer que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Então não tem como você dizer que obedece a primeira parte da lei, sendo que você não faz a segunda, sendo que você odeia o seu irmão, sendo que você não se importa com o seu irmão. Então, essa busca aqui, essa vida que foge dessa busca desenfreada por prazer, é de alguém que olha o irmão e vê a necessidade do irmão. Eu não estou preocupado apenas com o que eu vou vestir, sendo que meu irmão está comprometido a sua vestimenta. E ele fala, faça o mesmo com o alimento. Se o seu irmão tiver passando necessidade, você tem alimento, reparta também com essa pessoa. Então, alimentar-se não é problema. Não é problema você se alimentar. O problema é você alimentar e esquecer que o seu irmão, o seu semelhante, às vezes está passando necessidade, está tendo dificuldade de se alimentar. Isso sim é um problema. Então, quando eu estou preocupado comigo demais, de forma exagerada, inclusive aí entra os pecados sexuais, tem a mesma lógica. Eu estou tão preocupado comigo, com o meu prazer, e não estou nem aí para os sentimentos da outra pessoa. Não estou nem aí para a história de vida da outra pessoa. Não estou me importando se uma jovem vai engravidar e de repente eu acabe com a vida dessa jovem e depois eu não me importo de casar com ela, de assumir compromisso com ela. E a vida dessa menina vai ser toda impedida, totalmente impedida. Ou mesmo que ela não engravide. Essa menina, depois de um tempo, por mais que ela diga, não, eu estou bem, eu quero ser feliz, chega um momento em que essa mulher vai querer ser mãe, vai querer ter família, e foi totalmente comprometida emocionalmente. Talvez, por causa do histórico, muitas pessoas não vão ter um olhar de misericórdia e pensar, eu quero casar com essa menina. Vai falar, não, a história dela é toda bagunçada, será que vai dar certo um casamento com essa pessoa? Né? E essa pessoa depois entra em crises. Até quem está hoje, né, pensando só na farra, só na bagunça, em alguns momentos encontra-se em situações de crises existenciais, de não encontrar sentido para aquilo que está fazendo e não sabe como sair dessa situação. Então nós precisamos assumir a responsabilidade de dizer, Senhor, eu tenho vontades das quais eu sei que o Senhor não se agrada, mas que o Senhor possa me ajudar a colocar na presença do Senhor, levar isso até a cruz e deixar ali na cruz, para que o sangue de Jesus possa me purificar, para que o Espírito Santo possa me conduzir nessa jornada, nesse processo do qual o Senhor espera que eu seja cada dia mais parecido contigo. Um forte abraço e fique na paz.